A nossa equipe é composta por Eduardo Zilli, Vitor Piva, Leonardo Vargas e Cauã Nunes. Vamos começar aqui. Como se define uma memória? Pode passar. A memória é definida como um armazenamento de dados, que são registrados e lidos, com as programações de seus dados. Neles podem ser colocados números, letras, caracteres, entre outros. Seu uso nos computadores. O seu uso nos computadores tem duas operações: a rápida, que é utilizado a RAM e a ROM, e a operação lenta, conteúdo transferido para a memória principal quando for necessário. Conexão CPU à memória. A CPU tem três vias que ela controla. A via do endereço, que ela vai mudar os segmentos que está dentro das memórias. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4, que vai ter um número dentro da memória, que vai ser alterado pela via de dados. Essa via de dados também pode receber os dados que é enviado. Tá. E a via de controle, que tem a sua principal função de ligar, salvar, enviar e limpar. Agora eu vou dar um exemplo. Você tem uma camisa, que seria um dado, e você tem uma gaveta, que seria o endereço. Você guardaria ela para depois reutilizá-la. Que a sua ação seria as ações, ou seja, a via de dados. Quer dizer, a via de controle. Que onde você guardaria a camisa ou você pegaria outra em outra gaveta. É a mesma coisa que acontece com a CPU e a memória, passando os dados entre elas. Pode passar, calma. Terminologia. É quanto vale o espaço ocupado pelos dados. Por exemplo, uma célula de memória, dispositivo que armazena um bit de memória. O byte de memória, que é 8 bits. Palavra de memória, array. Grupo de bits que são juntos, tem muitos bits em uma memória. Por exemplo, 8, 16, 32 bits. Agora, a capacidade é o máximo de bits que uma memória pode alcançar. Por exemplo, pode passar o próximo slide, calma. Capacidade de memória. No exemplo anterior, que a capacidade, ela tem o seu limite. E nesse limite também tem os seus nomes. Por exemplo, o bit, ele vai de 0 a 1. O byte, que é de 8 bits. O kilobyte, que é 124 bytes. O gigabytes, que é 124 kilobytes. E o terabyte, que é 124 gigabytes. Eu vou explicar como podem ser classificadas as memórias. Bom, as memórias podem ser classificadas de diferentes maneiras. E tem algumas características delas que a gente pode destacar. O acesso, a volatilidade, a troca de dados e o tipo de armazenamento. Bom, vamos ver o acesso. O acesso ele possui três pontos que a gente pode destacar. A localidade de memórias, o conjunto de bits e o tempo de acesso. Bom, a localidade de memórias ela possui uma relação com o conjunto de bits. Porque a localidade de memórias possui um determinado número de conjunto de bits que são chamados de endereço. E lá estão todas as informações que são guardadas na memória. Bom, o acesso pode ser diferenciado por um acesso sequencial ou aleatório. Bom, o sequencial, dado a localidade do endereço, ele chega até o seu destino, passando por localidades intermediárias. E o acesso aleatório pode ser definido como, ao ser dado a localidade do endereço, ela é transmitida de uma maneira mais diretamente. Ela não passa por localidades intermediárias. Nós podemos, por exemplo, dar o exemplo de localidade sequencial é quando tu quer visitar um vizinho teu no hotel. Se tu mora no primeiro andar e ele mora no oitavo, tu vai ter que passar por diversos andares até chegar nele. E o acesso aleatório tu pode ser definido como ir na casa do vizinho. Uma casa vizinha. Tu não precisa passar por um monte de apartamentos ou localidades intermediárias. Tu vai direto ao ponto onde tu quer chegar. Pode passar. Bom, volatilidade.
A volatilidade. Existe as voláteis, no caso a memória RAM, são memórias feitas de semicondutores e, ao perderem contato com a alimentação, elas perdem toda a informação que há dentro delas. Já as não voláteis, como ROM, PROM, EPROM, EAPROM e EEPROM. Bom, elas são memórias magnéticas e eletrônicas. A diferença entre as voláteis e as não voláteis é que a não volátil ela não perde a informação quando ela é cortada da alimentação. Pode passar. Bom, troca de dados. A interação de troca de dados entre outros componentes do sistema define como memórias de escrita e leitura e memórias somente de leitura. Bom, memórias de escrita e leitura já é meio... Tu já consegue entender meio o que quer dizer. São memórias que tu pode escrever dentro delas e ler após ter escrito. E tu pode fazer a mudança do que está escrito dentro dessa memória. Já as memórias somente de leitura, após tu botar informação dentro dela, ela não pode mais ser mudada. Tu só pode ver aquela informação que foi colocada dentro dela. Pode passar. Bom, e por último, da minha parte do trabalho, eu vou explicar sobre o armazenamento. Bom, existe o armazenamento dinâmico, que é aquele que as informações são perdidas com o passar do tempo. Isso acontece porque ele possui capacitores. E como nós já estudamos, o capacitor, ele recebe a carga total dele, e ele vai perdendo, com o passar do tempo, ele vai perdendo devagarinho as informações que possui dentro dele. Já o armazenamento estático, uma vez que tu insere a informação dentro dela, ela continua lá. Isso porque ela é constituída de flip-flops. Ela é a mais usada porque ela é a mais fácil e mais dinâmica de ser usada. Pode passar. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de memória, né? Começando com a memória ROM. Então, ela apenas oferece dados para leitura, né? Você não pode gravar nada nela. Normalmente, ela é utilizada para armazenar alguns firmwares, né? Que são pequenos softwares que foram feitos para um determinado uso muito específico. Já em celulares, as ROMs elas carregam um sistema operacional e os softwares básicos do aparelho. E as primeiras ROMs a serem desenvolvidas são as chamadas Mask-ROM, e nada mais são do que circuitos integrados que guardam o software ou os dados gravados durante a sua criação. Passando para PROM agora, ela é bem cara e por isso acaba sendo pouco usada. Né? Uma característica bem específica dela é que ela pode ser reprogramada uma única vez, né? Então, quando ela ainda pode ser reprogramada, né? Quando ela, digamos, ela ainda está com o seu dado original ali dentro, o nível lógico dela é 1, né? Então, ela tem VPP de um lado do fusível e VDD do outro. Isso faz com que ela absorva menos corrente, então o fusível acaba ficando intacto, né? Já quando você programa ela pela primeira e única vez, um caminho de alta corrente passa pelo fusível, então ele será queimado, e logo você não pode mais programar ela. Passando agora para a próxima memória, é a EPROM, né? Ela trouxe uma grande inovação, né, que é a possibilidade de regravação de dados com exposição à luz ultravioleta, né? Você bota ali luz ultravioleta justamente naquele círculozinho de vidro, como está ali na imagem, né? Por cerca de alguns minutos, e você consegue reprogramar ela. Só que o processo de reescrita, né, ele requer uma voltagem cada vez maior. Então, esse número, né, de quantas regravações você pode fazer acaba sendo limitado. Passando agora para EEPROM, perdão, ela permite que os dados sejam apagados e gravados de uma forma bem mais prática, né? Uma das opções é a EAROM, que permite a alteração de bit por vez do seu conteúdo. E também outra alteração é a Flash Memory. Ela pode ter seu conteúdo alterado de forma muito mais rápida, além de durar muito mais, né? Possibilitando até 1 milhão de ciclos de reprogramação. E agora, para o último, né, aqui da parte dos tipos de memória, a gente tem a memória RAM, né, que é bem conhecida, está aí nos computadores e tudo mais, né. Então, ela é composta por milhões de transistores e capacitores, né. Ela é volátil, ou seja, quando você desliga ali a fonte de alimentação nela, ela perde o seu conteúdo, mas, né, quando ela está, digamos, funcionando, você pode tanto escrever dados nela, como fazer uma leitura. E agora o Calma vai passar para alguns exemplos no Logicim. Então, como foi dito em todo o trabalho, eu vou agora produzir uma memória básica aqui no Logsim usando flip-flops. Então,
Primeiro, antes de a gente utilizar, eu tenho que demonstrar ela como se ela fosse na prática. Aqui temos uma memória RAM e aqui temos as partes principais deles. O caminho de dados, que temos aqui, que é a entrada e saída de dados. Temos a entrada de endereço e a entrada de controle, que temos aqui divididos nesses botõezinhos aqui. Essa parte, todas as partes estariam ligadas na CPU, e essa parte seria a parte que seria comandada principalmente pela CPU, certinho. O que a gente vai fazer? Primeiro, a CPU iria ligar ela e demonstrar onde está o endereço. Seria selecionado o endereço, vamos dizer, eu quero selecionar o endereço na 2, e seria selecionada a entrada de dados. Então, vamos dizer, a entrada de dados vai ser 101, que é 5 em binário. Quando ela for salva ou ativar o clock, vocês podem perceber que ali dentro não vai aparecer, tipo, não vai estar demonstrado na RAM, mas dentro dela ela vai estar armazenando o valor de 5. Então, se por algum acaso acabar a entrada de dados, ele voltasse a 0, e o programa resolver enviar, ele vai mandar o 5 aqui na saída de dados. Uma coisa que acontece é que se eu mudar o endereço, a saída vai voltar a ser 0, porque não tem nada programado ali. Só se eu resolver programar no local. Que nem eu programo aqui. Programei. E aí, quando eu for enviar, ele vai enviar exatamente a saída que eu pedi ali, ó. Que eu posso ir mudando. Essa aqui é a função básica. Só que como que a gente vai produzir uma? Para montar uma dessa aqui, eu precisei usar o flip-flop JK. Para entender mais ou menos como que ele funciona, eu gostaria tipo, de imaginar que o K e o Q estejam numa linha reta e o J, quer dizer, o K e o Q traçado estejam numa linha reta e o J e o Q normal estejam traçados numa linha reta. O J vai servir como se fosse um magnetismo, entre aspas, para a energia. Então quer dizer que se ela estiver ligada e tiver o J ativado, o clock e ativar o clock, a energia vai vir para a entrada do Q e vai se manter lá. Mesmo que eu tente mudar, ele não vai adiantar em nada. Ele vai continuar ali preso. Porém, se eu trocar para o K, ele vai puxar para baixo. Então essa aqui é a parte principal. Se eu selecionar os dois, ele vai ficar alternando. Mas não é isso que a gente vai precisar utilizar aqui. Na verdade, o circuito que vai ser planejado é esse aqui, ó. Esse aqui temos dois flip-flops JK, sendo que o J ele tem um inversor que liga para o K. Então quer dizer que somente um dos dois vai ser ativado. Com esse distribuidor aqui, eu posso mandar uma entrada de dados que ele vai ativar um exato, enquanto que todos estão ligados, e na hora que eu ativar o clock, ele vai mandar para lá o mesmo negócio que vai ser pegado por outro redistribuidor. Então, significando que eu estou transformando a entrada de 1 bit, eu estou juntando para ter 2 bits. Além disso, a gente pode fazer a mesma coisa, só que com aquele circuito ali de cima. Então temos aqui o mesmo circuito ali de cima, os liga estão ligados, os limpa estão ligados, o clock também está conectado, porém a entrada de dados e saída de dados estão feitas por vários distribuidores, fazendo ele ter agora uma entrada de 4 bits e uma saída de 4 bits também. Por fim, depois de ter tudo isso aqui, a gente pode juntar eles e formar uma memória RAM de 4x4, ou seja, 4 endereços e 4 bits de dados. Quer dizer, 2x4, desculpa, confundi. 2 bits de endereço e 4 bits de dados. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar todos os clocks e todos os limpa que tem e todas as entradas de dados. Só que como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou fazer ele salvar em um local específico? Daí que vai a entrada de endereço. Cada uma dessas RAM, ela só vai funcionar, cada uma dessas memórias, ela só vai funcionar se entrar energia por ela. Então, se for entrar energia por ela pelo pino de ligar, ele vai funcionar. Então, o que acontece? Nessa questão de endereço, tem essa chave aqui, ó, que simplificando que ela manda só um sinal dependendo da entrada que vem. Então, ele transforma 2 bits em 4 saídas de um bit só, que só vai ser ativado uma. Então, na hora que a gente for fazer aqui a produção,
Na hora que eu for selecionar o endereço, ele vai alterar o liga entre eles. Vai ir alternando. Então, eu vou fazer uma simulação básica. Eu vou ligar a primeira, vou botar o valor de 5 e vou dar um clock. Na hora que eu dei o clock, ele salvou aqui dentro. Tanto que ele salvou que se eu apertar o botão de enviar, ele mostra aqui certinho. Porém, se eu mudar o endereço, ele não envia mais nada. E assim, eu posso salvar outro na segunda entrada, outro valor. Que quando eu dei o clock envio, dá de perceber que ele foi modificado. Tem ali na saída. E assim eu formo uma memória. Essa aqui é uma memória que ela é estável. Os dados são estáveis, que se mantém aqui dentro. E esse é basicamente o nosso trabalho. Tomara que tenha gostado e falou!